Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo de programação acessível aqui no canal. Se você curte desenvolvimento, aqui é o lugar certo. Então já deixa o seu like para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te recomendar mais. Se inscreva e ative o sininho para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Agora chega de enrolação e bora pro código. E já estamos aqui na tela do meu computador. E no vídeo de hoje começaremos a ver algo mais prático depois das duas últimas aulas de teoria, né? Vamos agora pôr a mão na massa e hoje vamos começar a ver a respeito das tabelas no MySQL. Opa, vou interromper aqui o seu código para dar uns recados rapidinho. Se você tem gostado do meu canal e do projeto que eu tenho desenvolvido aqui e gostaria de ajudar, existem algumas formas de você fazer isso. A primeira é doando um Pix de qualquer valor aí pro Pix que vai estar no comentário fixado ou na descrição do vídeo. Qualquer quantia será bem-vinda e o dinheiro será utilizado inteiramente aqui no canal. E caso você faça compras na Amazon, você também pode comprar pelo meu link que também está aí na descrição e no comentário fixado. Comprando por este link, eu ganho uma pequena comissão e você não pagará nada a mais por isso. O preço da sua compra continuará sendo o mesmo. E se você não puder ajudar com dinheiro, você já ajuda compartilhando aqui os vídeos para fazer com que mais gente conheça esse canal e assim ele cresça e eu consiga postar mais conteúdos aqui. Então, se você quiser e puder, temos essas formas de você ajudar e assim poder fazer parte desse projeto para compartilhar programação acessível aqui no YouTube. Agora vamos voltar para o código. Então já estou aqui com o meu prompt de comando aberto. E vamos aqui acessar o nosso MySQL. Então vou digitar aqui MySQL espaço traço U espaço o nome de usuário que é root, foi o que eu defini na instalação do MySQL, traço P para dizer que eu vou colocar a senha e eu vou colocar um espaço. E agora que a gente já viu sobre criação de banco de dados, a gente já pode entrar num banco de dados específico se a gente quiser. Então, no vídeo que a gente criou um banco de dados, nós criamos o banco de dados meu BD, meu banco de dados. Então, se ali depois da senha eu colocar um espaço e colocar o nome do banco de dados, contanto que esse banco de dados exista, assim que eu digitar a senha, ele já entra no banco de dados direto. Eu não preciso usar aquele use, eu já posso entrar em um banco de dados direto se eu quiser. Então vou dar enter aqui, digitar a senha, que é root, geralmente é a senha padrão dos bancos de dados instalados localmente. E eu já estou aqui dentro do banco de dados, ele não deu nenhum erro. E ele dá aqui uns comandos e atalhos depois se você quiser testar. Mas enfim, já estou aqui dentro do meu banco de dados. Assim como o show database ele lista todos os bancos de dados existentes, quando eu estou dentro de um banco de dados eu posso usar o comando show tables, show tables, que ele me lista todas as tabelas que tiver. Que aqui no caso ele tem só uma tabela que é a tabela usuário, que eu acabei criando ela porque eu estava fazendo uns testes aqui. Então é bom que eu já ensino agora o comando para você remover a tabela, que na verdade é o mesmo comando para remover um banco de dados, só que em vez de drop database seria drop table. Então posso colocar drop table users e aí eu apaguei o banco de dados. Se eu colocar agora de novo show table, perdão, eu apaguei a tabela. Então vou pôr aqui show tables. Aí agora ele está falando que está vazio. Então vamos criar agora aqui um banco de dados. Como a gente está aqui pelo terminal, criar o banco de dados digitando aqui direto no terminal é um pouco ruim, porque você teria que digitar tudo na mesma linha. Por isso eu prefiro digitar lá no bloco de notas e depois
colar aqui. Então só que o Notepad++, então vamos aqui começar a criar o nosso banco de dados. Para criar a tabela. Eu sempre confundo banco de dados e tabela. Mas vamos lá. Para criar uma tabela, o comando SQL é o mesmo comando para criar um banco de dados, que é o create. E eu vou digitar aqui tudo maiúsculo, que como eu mencionei, a convenção é que a sintaxe seja digitada toda maiúscula e as outras coisas em minúsculo. Mas se você for tudo minúsculo, não vai fazer diferença, tá? Vai funcionar. É só por convenção mesmo. Temos aqui create, C-R-A-T-E, espaço table. Então, create table, espaço. Aí você colocaria aqui o nome da tabela que você quer criar. Mas é recomendado também você colocar aqui uma outra instrução, que é if, espaço, not, not, exists. Então o que ele está fazendo aqui? Ó, crie a tabela se não existir. Porque assim, se você for tentar criar a tabela com um nome que já exista, aí ele nem vai tentar criar. Pois se eu não colocar esse if not exist, se a tabela não existir, ele vai criar normal. Mas se já existir a tabela com um nome, ele vai dar erro. Então esse if not exist ajuda a você evitar esse erro. Então eu dou um espaço e coloco aqui o nome da tabela. Então posso pôr users, de usuário, né? E aí você abre e fecha parênteses, e coloca o ponto e vírgula no final. E aqui entre os parênteses a gente vai colocando as colunas da nossa tabela. Então, para ficar melhor aqui de visualizar, mesmo com o leitor de tela, eu vou dar aqui umas quebras de linha. Então vou deixar esse parênteses fechado aqui no final. Deixa eu só habilitar aqui a pontuação. Grau de símbolos muito, grau de símbolos tudo. Fecha parênteses, ponto e vírgula. E aí vou começar a colocar aqui um embaixo do outro. Então aqui no meio a gente coloca as nossas colunas. Então você usa o padrão colocar o nome da coluna, ID, espaço e o tipo dessa coluna, que seriam os tipos que a gente já aprendeu no vídeo anterior. E aí o nome dos tipos você coloca com letra maiúscula. Então o ID, vou colocar aqui que vai ser do tipo INT. Não vou colocar o tamanho aqui entre parênteses, porque assim ele já pega o tamanho máximo que ele vai aceitar. E você pode colocar outras características que essa coluna vai ter. Por exemplo, como a gente já viu, o ID ele sempre será a chave primária. Sempre não, mas é muito comum o ID ser a chave primária. Então posso colocar aqui, ó, primary, primary, espaço key. K e Y. Então ele vai ser primary key, vai ser a chave primária. E eu vou colocar aqui um espaço e eu quero dizer que esses números, esse ID, ele vai se incrementando automaticamente. Então eu vou utilizar aqui auto, espaço, increment. E aí eu vou colocar vírgula aqui para colocar os próximos campos. Então esse auto increment significa que ele vai se incrementar sozinho. Então quando eu fizer um registro, o ID ele já vai se preencher automaticamente. Eu não precisaria colocar um valor. Então eu insiro um usuário, o ID vai ser 1. Quando eu inserir um outro usuário, ele já vai automaticamente para 2, depois para 3 e assim vai. Eu não preciso inserir isso, ele já vai fazer automático para mim. Aí eu vou dar um enter para ir para a próxima linha. Aí uma próxima coluna que a gente poderia utilizar, username. Aí username, nome de usuário, vai ser do tipo varchar,
C, maiúscula H, maiúscula A, maiúscula R. Abre parênteses. E aí, geralmente, os nomes de usuário, quando você vai fazer cadastro, eles têm já um tamanho especificado, que eles falam, né, de no mínimo tantos caracteres, no máximo tanto. Então, aqui a gente já utilizaria o varchar. Vamos dizer que no máximo a pessoa vai poder ter um nome de usuário com 10 caracteres. Então, eu posso colocar aqui o 10 entre parênteses. 0. Fecha parênteses. Id username varchar, abre parênteses, 10 fecha parênteses. Entrando, fecha entrando. Espaço. E se você quiser que esse campo seja obrigatório, ou seja, ele não vai poder ficar vazio, você pode colocar not, N-O-T, Not, espaço. espaço tudo maiúsculo, né? Espaço null, N-U-L-L. Not, Maiúscula U, maiúscula L, maiúscula L. vírgula. Id username varchar, abre parênteses, 10 fecha parênteses, not N-U-L-L, vírgula. Então, por padrão, todos os campos, as colunas, quando você cria, ela vem como null, por padrão, ou seja, ela pode estar vazia, não é obrigatório a preencher nenhuma informação. O not null, você está dizendo, ó, não é nula, então essa coluna não pode ficar vazia, ela é obrigatória a ter um valor. Então, com isso, você garante que o usuário informe realmente o nome de usuário nessa coluna. Aí embaixo, eu vou colocar password. P-A-S-S-W-O-R-D. Espaço. Também vai ser do tipo varchar. Varchar. Abre parênteses, fecha parênteses. Fecha E parênteses. aqui eu posso colocar 100. 0. Uma senha, ela não vai ter 100 caracteres. Não, para ter Ctrl S aqui por reflexo, eu não quero salvar. Então, como eu estava falando, uma senha, ela não vai ter 100 caracteres lá. O usuário ele não vai digitar 100 caracteres. Mas geralmente no banco de dados, a senha ela é criptografada. Então, o usuário digita lá 8 ou 16 caracteres. Mas o valor dessa senha vai ser criptografado. E aí a criptografia pode ter uns 100 caracteres. E aí essa criptografia que é salva no banco de dados. Entrando. E aí eu vou colocar aqui também o not null. Not. Espaço. Not. N-U-L-L. Not null. Vírgula. Username password varchar, abre parênteses, 100 fecha parênteses, not N-U-L-L, vírgula. Então a senha vai ser obrigatória. Entrando. E eu posso colocar aqui também um campo created, C-R-A-T-E-D. uma coluna, né? Created underline on. Sublinha. O-N. Aqui vai armazenar o dia em que esse usuário foi criado. Espaço. Então, created on, e aí eu posso utilizar o date time. Maiúscula D, maiúscula A, maiúscula T, maiúscula E, maiúscula T, maiúscula E. Date time, Espaço. espaço. E aí eu posso colocar aqui, ó, default, Patetine. Maiúscula E, maiúscula M, maiúscula A. Maiúscula U, maiúscula L, maiúscula T. Espaço. ou seja, o default é quando você quer colocar um valor que vai ser padrão caso o usuário não informe nada. Então, se ele não informar nada, qual que é o valor padrão que essa coluna vai ter? Então, o padrão aqui eu vou colocar current, Grade. Maiúscula U, maiúscula R, maiúscula R, maiúscula E, maiúscula N, maiúscula T, current underline Sublinha. timestamp. maiúscula T, maiúscula I, maiúscula N, maiúscula E, maiúscula S, maiúscula T, maiúscula A, maiúscula N, maiúscula P. Vírgula. Assucreated, sublinha, onda de time default, corrente, sublinha, timestamp, vírgula. Então, aqui esse current underline timestamp vai pegar o valor da data atual. Então, eu não preciso informar aqui a data. Assim que ela for, assim que o usuário inserir alguma coisa, automaticamente já vai pegar a data atual do registro. E como esse vídeo já está ficando longo, eu vou duplicar essa linha aqui. Created, vírgula. Em vez de created, selecionado. vou colocar updated. UZD. Updated, sublinha on. Então, updated on é para a data em que for atualizado. Então, se o usuário fizer alguma atualização nesta tabela, vai aparecer a data e a hora que isso foi feito. Então, é bom para manter o registro. Datetic default, corrente, subdefault.
Desse selecionado. E aí a gente não vai utilizar aqui Espaço o default, nós vamos utilizar o on, Maiúscula O, maiúscula N, N espaço Espaço. update. maiúscula U, maiúscula P, maiúscula D, maiúscula A, maiúscula T, maiúscula E. Então, update. E aí o current timestamp fica do mesmo jeito. Então o update, o que ele faz, o que ele está fazendo é, você está definindo qual valor ele deve ter caso a tabela seja atualizada. Então, quando essa tabela for atualizada, ele automaticamente já vai inserir o current timestamp, ou seja, a data e a hora atual ali no update on. Então, sempre que o usuário fizer alguma atualização, esse valor já vai ser atualizado automaticamente. E assim a sintaxe completa para nossa criação de tabela ficou assim. INT primary key algo sublinha increment vírgula. Username baixar abre parênteses. 10 fecha parênteses. Not NULL vírgula. Password baixar abre parênteses. 100 fecha parênteses. Not NULL vírgula. Created sublinha onda de time default corrente sublinha time stamp vírgula. Updated sublinha onda de time on update corrente sublinha time stamp vírgula. Fecha parênteses ponto e vírgula. Então, é isso. Então, o padrão para você criar a tabela é create table, nome da tabela, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula no final, toda a sintaxe SQL termina com ponto e vírgula, e entre os parênteses você utiliza a estrutura nome da coluna, espaço, o tipo e tamanho, se houver, né? Então o tipo dessa coluna, né? O tipo de dado, e aí você pode dar um espaço e colocar que outras características essa coluna vai ter. E aí, se não tiver nada, você coloca só a vírgula e passa para a próxima coluna. E assim vai. Coluna, tipo, tudo separado por vírgula. E aí eu vou copiar tudo isso aqui e vou colar aqui no nosso terminal. Então, para colar informações aqui no prompt de comando, a gente utiliza o atalho Ctrl+Shift+V. Aviso diálogo, aviso, você está prestes a colar texto que contém várias linhas, ponto. Se você colar este texto no seu shell, vírgula, poderá ocorrer a execução inesperada dos comandos, ponto. Deseja continuar interrogação, conteúdo da área de transferência, abre parênteses, visualização, fecha parênteses, 2 pontos. Create tab e... Ok, tá falando aqui que se eu colar as informações, por ter quebra de linha, ele pode executar automaticamente aqui por causa da quebra de linha. Mas no caso aqui isso não vai acontecer, então eu posso confirmar. Então só vou dar Enter que ele vai colar. Pronto, ele colou a informação aqui no nosso prompt de comando. If maior INT primary key algo sublinha increment vírgula. If maior username baixar abre parênteses. 10 fecha parênteses. Not NULL. If maior password baixar abre parênteses. 100 fecha parênteses. Not NULL. If maior created sublinha onda. If maior update. If maior fecha parênteses. Ponto e vírgula. Entra aqui, ponto e vírgula. No final, é isso, eu vou dar Enter, se der tudo certo ele vai criar a tabela. 1064 abre parênteses, 42.000 fecha parênteses, 2 pontos. Low avia for in low SQL syntax ponto e vírgula. Check T manual touch correspondes to low SQL server versão por T digit syntax to usar apóstrofo fecha parênteses, apóstrofo at N7, list maior. Tá dando erro aqui na linha 7. Nossa, eu acho que o som do barulhinho de erro deve ter ficado muito alto aí pra você que tá assistindo com fone de ouvido, né? Porque ficou alto aqui pra mim. Ir para ponto de 7. Ok, asterisco novo um livro no fecha parênteses. Ponto e vírgula, fecha entrando, vírgula. Ah tá, é porque eu coloquei a vírgula aqui no final e não precisava. Então, depois que você colocou a última coluna, aí você não precisa colocar a vírgula, tá? Na verdade, não é nem que eu coloquei a vírgula, né? Que como eu dupliquei a linha tava com a vírgula no final, né? Aí eu esqueci de apagar a vírgula ali no finalzinho. Então no último não tem vírgula. Então Ctrl C de novo, Ctrl Shift V e acho. Aviso diálogo. E vou confirmar, então dá Enter aqui. Ele colou, vou dar Enter, vamos ver se agora vai. Period, vírgula, 0,0 abre parênteses, 0.036 fecha parênteses. E aí, ele não deu erro agora, falou aqui carry ok, então ele executou. Vamos ver se ele realmente criou a tabela. Então, show. Tables.
esqueci de pôr o ponto e vírgula no final. Concluir. Mais 17 item mais. Barra vertical tab sublinha em sublinha meu de barra vertical. Mais 17 item mais. Barra vertical 0 barra vertical. Mais 17 item mais. Ou insert abre Aqui, parênteses. ó, ele só tem uma tabela aqui, que é a tabela user, né? Uma tabela de usuário. E você pode também ver a estrutura de uma tabela usando aqui o comando do MySQL describe. Maiúscula D, maiúscula E, maiúscula S, maiúscula C, maiúscula R, maiúscula I, maiúscula B, maiúscula E. Então, describe, Espaço. espaço, e aí você coloca o nome da tabela, que é user. Concluir. Mais 12 item mais 14 item mais 6 item mais 5 item mais 19 item mais 29 item mais. Barra vertical field, barra vertical type, barra vertical new, barra vertical key, barra vertical default, barra vertical extra, barra vertical. Mais 12 item mais 14 item mais 6 item mais 5 item mais Aqui ele vai falar aqui toda a estrutura. lembrando, 5 ou insert a mais 12 item mais 14 item mais 6 item mais 5 barra vertical updated sublinha 1 barra vertical datedine barra vertical is barra vertical NUEL barra vertical on didático gente sublinha timestamp barra vertical. Então tá aqui, ó, ele mostra tudo aqui, o nome da coluna, o tipo, se ela é nula e o valor padrão. Então se você precisar ver aqui qual que é a estrutura de uma tabela, como ela foi criada, você pode utilizar esse describe. Só que esse describe ele funciona só no MySQL. O SQL tem uma sintaxe que faz isso também, mas eu esqueci qual é. Depois eu vou dar uma pesquisada, se eu lembrar eu coloco aí na descrição do vídeo, que ela é utilizada para... Faz a mesma coisa, exibe aqui a descrição da tabela, a estrutura dela, né? É que como eu uso mais o MySQL, eu acabo usando o describe, mas tem o SQL, que o comando SQL vai funcionar em qualquer outro banco de dados. Aí, como eu falei, se eu lembrar, eu ponho na descrição. Então, por enquanto, é isso, gente. O vídeo acabou ficando longo, mas espero que vocês tenham entendido aqui como funciona a criação de um banco de dados no MySQL utilizando o terminal, né? Na vida real, a gente não vai utilizar o SQL assim na mão, né? A gente vai criar utilizando alguma aplicação. No momento que eu estou gravando o vídeo, é a aplicação mais acessível que eu encontrei para a gente criar bancos de dados de forma gráfica, é o PHPMyAdmin, que você acessa pelo navegador. Os outros aplicativos desktop que eu encontrei não são acessíveis até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Se você conhece algum que seja, compartilha aí. Eu só estou ensinando aqui o SQL para você entender como funciona a criação da tabela. Mas lá no PHPMyAdmin a gente vai fazer isso tudo de forma gráfica, né? Tem lá as opções que você já escolhe, qual é o tipo que vai ter da coluna, o tamanho, o valor padrão, tudo mais. Isso aqui é que você precisa entender o que ele está fazendo antes de ir para as maneiras automáticas de fazer. E por hoje é só. Deixa aí nos comentários o que mais você quer ver no vídeo e o que você tem achado aqui do conteúdo que eu tenho postado. Quero saber a sua opinião, até mesmo para eu saber como melhorar aqui nos conteúdos que eu posto. E o vídeo chegou ao fim, mas você já não precisa ir embora. Está aparecendo aí na tela um vídeo recomendado pelo YouTube, então clica nele que eu sei que você não vai se arrepender. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!